disse que é, você fez mais ou menos, né? Sei lá, umas 12 provas, umas 12 Foi. reprovações até Sim, conseguir a primeira aprovação. sim. Como é que foi isso, assim, em termos emocionais, assim, o psicológico, o emocional de você estar estudando? Nessa altura, a sua filha deveria já estar o quê? Com dois para 3 anos, 4 anos, talvez. Isso. Então, filha pequena, é, estudando, tendo reprovação. Você estava trabalhando ao mesmo tempo? Como é que era essa dinâmica assim? Bom, João, assim, as reprovações é bem frustrante. A gente sabe que é muito frustrante você se dedicar horas e horas e renunciar a várias e várias coisas, né? E para um objetivo e quando chegar lá tu não consegue, às vezes por uma questão, às vezes não, e você quer saber onde você errou e você não consegue entender por que que deu errado, sabe? Então é muito É, frustrante, muito mesmo. Eu tive alguns episódios assim de crise de ansiedade, depressão mesmo. Várias vezes eu quis desistir de, de disso e seguir minha vida, curtir minha filha, o crescimento dela, porque assim, eu abri mão de ver o crescimento dela. Muita coisa eu não via acontecer porque eu estava trancada dentro do quarto, porque eu estava na salinha estudando. É, era o meu sonho, mas também era com o objetivo de poder proporcionar coisas para ela que eu não tive, né? Era nisso que eu pensava, mas ao mesmo tempo, a gente que é mãe, a gente se culpa muito por, por perder algumas coisas, por não estar presente, por não poder ser a mãe que a gente queria ser de verdade. E assim, é altos e baixos. Às vezes o caminho de concurso ele é assim, não é linear, né? Na verdade, um dia você está bem, hoje eu vou estudar tudo que eu puder. E no outro dia, poxa, eu não quero mais saber disso para minha vida, começa a chorar ali em cima dos livros e não sabe o que fazer. Enfim, é, é bem, bem difícil lidar com tudo isso. assim, talvez não tenha uma fórmula, né? Mas de onde você tirava a força para continuar? Você simplesmente, tipo assim, ignorava e ia em frente, você pensava alguma coisa, enfim, de onde veio a força, né? João, é assim, meio contraditório, mas é, a vontade de desistir às vezes vinha da minha filha, de eu não estar conseguindo ser tudo aquilo que eu queria ser para ela, mas ao mesmo tempo era ela que me dava força para seguir em frente, sabe? Ela era a vontade de poder dar orgulho para ela, de poder dar para ela aquilo que eu não tive acesso à educação, acesso às coisas básicas, tipo fazer um curso de inglês, eu não pude fazer quando eu era mais nova, várias coisas que eu quero proporcionar para minha filha e que eu não tive. Então, ao mesmo tempo, ela me dava vontade de desistir, a frustração me dava vontade de desistir, né? Aquele sentimento de impotência, de que você não sabe mais o que fazer, de não ver saída. E ela também me dava aquela, poxa, eu não posso desistir, eu tenho que fazer alguma coisa. Ou então, o que eu vou poder dizer para minha filha mais É. tarde, sabe? Era Qual que é o nome, isso. qual que é o nome dela? A Aurora. Aurora. Quantos anos a Aurora tem agora? Ela tem 5 anos. 5 anos. Quando eu Então, comecei, ela ia fazer 2 anos, mais ou menos. é. E você foi nomeado, tomou posse agora, em 2025, Foi, em agora abril. foi. Isso, em Então, uma abril. jornada e vão botar mais ou menos de 3 anos, né? De 2 a 5 anos, mais ou menos, né? Foi. Na aprovação da prova objetiva da AGU, eu estava ali com 2 anos e meio de estudo, mais ou menos. Foi, Tá, foi na primeira fase da PFN. entendi, Aí eu entendi. considero que foi mais ou menos isso, né? É, claro, claro, claro. Mas eu achei interessante isso que você falou, né? Assim, a sua filha, ela gerava esse sentimento misto, né? Ao mesmo tempo, Sim, a culpa de estar perdendo alguma coisa ou de não estar entregando naquele momento o melhor para ela, sim. né? Mas ao mesmo tempo, o desejo de lá na frente, lá no futuro, você poder entregar alguma coisa que você sabia que sem a aprovação talvez você não conseguisse, né? Sim, com certeza. Espero que ela desculpe, né, mais tarde, que ela perdoe as minhas ausências de quando ela era bebezinha. É. Não, mas ela é muito novinha ainda. Eu tenho 2 filhos, né?
sim, E só que meus filhos já estão mais velhos, né? Minha filha tá com 21 e meu filho tá com 19 anos, né? Então já já são adultos. passei, já estão adultos, estão na faculdade, enfim. Você ainda tem bastante tempo, acredite no que eu estou te falando, você ainda tem bastante tempo, vai Para conseguir recompensar, né? recompensá-la muito, né? E essa fase Amém. é uma fase essa fase de 2 a 5 anos, é óbvio que tem o aspecto emocional, mas talvez a lembrança mesmo na mente dela seja muito baixa, né? Então, assim, você Sim, vai poder criar muito boas memórias na cabecinha sim, dela muitos ainda com vínculos, né? 5 anos, 6, 7, 8 anos, enfim. Então, essas memórias vão ficar e vão superar. Então, eu tô falando isso para te deixar Amém, amém, tranquila, né? Tranquila amém, de que deu certo, né? com Quando certeza. você falou que estudou mais ou menos 2 anos e meio até passar na PFN, né? Isso, Como é que você estudou? Falando agora um pouco da tua forma de estudar. O que que você fez no primeiro momento? Porque eu já anotei um ponto aqui que você falou assim. Eu tô lendo aqui pro caderno, que eu vou tomando nota, né? Você sim. falou assim, que você teve uma hora que você resolveu parar de fazer provas para criar uma base para depois voltar a fazer provas. Conta aí um pouco dessa parte mais voltada para o método de estudo. Sim. Bom, João, como eu falei, eu comecei a estudar mais por livros, por doutrina mesmo, sabe? E eu tinha um cronograma certinho para estudar por livros. Foi o material que eu comecei a utilizar. E fui começando a fazer a prova, como eu falei, fiz primeiro a do Rio de Janeiro, levei aquela surra e tal, fiz a da Paraíba também, e resolvi dar uma parada, disse, não, vou tentar formar minha base melhor, e quando eu estiver fazendo os simulados ali, conseguir melhorar meu resultado, eu vou voltar e vou fazer provas, né, viajar para fazer provas. E aí eu estudei, mais ou menos, continuei formando minha base ali por cerca de 6 meses por livro, 6 meses, um ano, e voltei para fazer provas, Aham, né? Voltei para fazer provas e foi quando eu comecei a focar também em revisões, fazer revisões semanais e também fazer questões. Eu revisava tanto pelo meu material mesmo, que eu já tinha lendo os grifos dos livros, como também revisava fazendo questões. Eu fazia as questões no que concursos, mas eu não só fazia a questão e passava para a próxima. Eu lia também alguns comentários que eu via lá, né, comentários dos professores, e também comentários legais que tinha de alguns alunos que sempre colocam lá uns comentários bem produtivos mesmo. E, e assim eu comecei a focar tanto em revisões como em questões. Foi a partir desse momento que eu comecei a ter resultados melhores. Quando eu ia fazer as provas, que eu voltava e corrigia as minhas provas, eu comecei a parar para analisar onde eu estava errando, por que que eu estava errando, né? E foi quando eu comecei a focar também nos meus erros, nas minhas faltas. Comecei a fazer alguns cadernos de erros também e focar também naquilo ali, na lei seca, né? A lei seca também é essencial. Hoje a gente sabe que é, no mínimo 50%, 60% da prova vai ser lei seca. Então, acho que a gente tem muita preguiça de ler a lei, muita gente procrastina muito em relação à lei, deixa para lá, deixa para depois, quer fazer outra coisa, até porque é muito chato. Mas quando a gente entender que 70% do sonho da gente é aquilo ali, ó, coloque na sua cabeça, 70% do que tu quer tá nisso aqui. Aí eu acho que o negócio vai ficando um pouco melhor, sabe? E uhum. aí foi quando eu foquei nos meus erros, foquei na legislação e fazer questões, revisões, foi quando eu comecei a ter bons resultados. Até porque Legal, eu já tinha uma base mais consolidada, e aí vai juntando uma coisa com a outra, mas na frente vai dando um resultado melhor. muito bom. Queria te explorar aqui, te perguntar e explorar aqui dois pontos. Um é as revisões e outro caderno de erros. Olhando primeiro para a revisão, como é que você fazia a revisão na prática? A pergunta é de quanto tempo, né? A periodicidade da revisão e Sim. como é que era? Você tinha o seu resumo, você tinha grifo, já que você usava material escrito? Como é que você fazia a revisão na prática?
Eu fazia revisões lendo os meus grifos, e fazia revisões fazendo questões. Como falei, eu não lia, não fazia questão só para responder, eu fazia questão para ler os comentários dos professores e algumas respostas dos alunos. Quando eu errava aquela questão, eu ia e colocava aquele tema no meu caderno de erro, Tá, para fazer a revisão na véspera da prova. tá. Eu ia na véspera da prova ali, eu ia no meu caderno de erros, via todas as questões que eu já tinha errado uma, duas, três, quatro vezes, ia lá e revisava aquele tema de novo. Ia dar uma Tá. lida de novo naquele tema. E as revisões de material mesmo, eu fazia numa periodicidade mais ou menos de semana. Semanalmente eu fazia a revisão dos temas. Legal. Legal. Então, revisão semanal. Isso. É, e aí eu ia te perguntar, a segunda pergunta era exatamente o caderno de erro, né? Só anotar aqui. É, o que que é o caderno de erro? Eu estou falando isso, estou te fazendo essa pergunta para parecer meio básica, mas porque eu sei que tem gente que não conhece muito bem essa ideia do que é um caderno de erro, né? O Sim. que era e como é que você montou? Você fazia na forma escrita, como eu estou fazendo aqui, né? Ou você fazia no computador? Como é que era? Eu fazia de forma escrita. Eu sou muito assim, eu sou muito antiquada ainda, eu sou muito de escrever, sabe? Aham, O pessoal vai achar que é isso. Mas eu fazia, eu tinha uma agendinha que coloquei lá como caderno de erro. E quando eu ia fazer as questões, todas as questões que eu errava, eu colocava lá. Esse tema eu estou com dificuldade, esse tema eu errei três questões, errei. Colocava todas as questões que eu tinha errado lá no caderno de erro daquele tema, né? E também, quando eu voltava de fazer uma prova, eu pegava todas as questões que eu tinha errado e colocava ali, separado. Errei nesse tema, uma questão de lei seca, uma questão de jurisprudência, uma questão de doutrina. E quando chegava na época da prova e durante o meu estudo, eu ia revisar aquele assunto de novo, porque estava lá no meu caderno de erros. Era mais Hum, ou menos nesse sistema. Todas as então, questões que eu errava, eu colocava ali aquele tema, sabe? então no caderno de erro, você anotava o tema, o tópico que você errou. Mas Isso. no caderno de erro você não escrevia nada conceitual, não. Era só uma anotação. Não, era só uma Entendi. anotação do tema. Por exemplo, Tá. ontem, vou dar só um exemplo prático, né? Prático, Ontem tá. eu estudei controle de constitucionalidade. Aí Pronto. hoje eu vou revisar fazendo questões, né? Eu vou escolher ali um horário de uma hora, mais ou menos, para revisar esse tema fazendo questões hoje. Eu vou responder 50 questões de controle de constitucionalidade. Aí eu vou colocar no meu caderno, se eu errar, tipo, 80%, 90%. Se eu errar mais de 50% daquelas questões, eu vou colocar lá, controle de constitucionalidade, errei tantas questões. E coloco, eu vou rever, né? Errei uma questão de lei, errei uma questão de legislação, errei tantas questões de jurisprudência, errei tantas questões de doutrina, então preciso revisar, coloco lá, revisar, entendeu? Mais ou Entendi. menos nesse sentido que eu colocava no meu caderno de erros.